Bem-vindo ao Cético do Senso Comum, onde analisaremos os resultados e a chamada de ganhos da Tesla no primeiro trimestre de 2025. Sim, foi adiado. Estou com muita coisa agora. Ok, faz tempo desde que revisamos a chamada de ganhos da Tesla, mas com a Assembleia Geral Anual supostamente chegando neste verão, data ainda indefinida, e a empresa em situação difícil, parece bom momento para analisar o que os números mostram usando o slide deck da página de relações com investidores da Tesla e o diagrama útil do AppEconomyInsights.com. Na página 3 do slide, a empresa reportou dólares americanos 400 milhões em receita operacional, princípios contábeis geralmente aceitos $500 milhão a menos que a receita líquida, não princípios contábeis geralmente aceitos. A diferença, explicada na nota de rodapé 1, exclui compensação em ações e ganhos ou perdas de ativos digitais, líquidos de impostos. Isso significa que o número desconsidera ações pagas e perdas em Bitcoin neste trimestre, ao contrário dos avanços em Bitcoin mencionados no quarto trimestre de 2024. Fluxo de caixa operacional de 2 bilhões e 200 milhões, fluxo de caixa livre de 700 milhões, que contabiliza 1 bilhão e 500 milhões em despesas de capital, e eles declaram ter aumentado seu caixa e investimentos em 400 milhões para 37 bilhões. Os destaques finais incluem a nova rampa do Model Y, que será muito discutida, a Mega Factory Shanghai produzindo mais de 100 megapacks com baterias de terceiros e os modelos 3, Eaker e Cybertruck saindo autonomamente das linhas de Fremont e Texas. Isso é algo que os BMWs têm sido capazes de fazer por 3 anos. Os pontos de resumo destacam a nova rampa do Model Y, com a troca das linhas de produção em todas as fábricas sem grandes interrupções. O segundo parágrafo destaca como eles veem a inteligência artificial como pilar de crescimento da Tesla, ignorando que Musk levou essa tecnologia para uso próprio na XAI. O parágrafo também cita tarifas, que serão tema importante na chamada ao chegarmos ao áudio. No terceiro parágrafo, mencionam incerteza nos mercados automotivo e de energia devido à política comercial em rápida evolução que prejudica a cadeia de suprimentos global. Mas claro, eles falham em mencionar quaisquer outros possíveis fatores negativos que iremos abordar. E o último parágrafo afirma que os investimentos que a empresa continua a fazer continuam a entregar os melhores produtos pelo preço certo para seus clientes globalmente e que eles mantiveram um balanço patrimonial forte. Vamos conferir se essas declarações batem com a planilha real. A Tesla divulga números anuais em suas planilhas, ignorando os dados trimestrais. Vamos mostrar como eles contam histórias diferentes, começando pelas receitas totais do setor automotivo, que caíram 20% ano a ano e 30% trimestre a trimestre. A receita de geração e armazenamento de energia, que subiu 67% em relação ao ano anterior, caiu 10% em comparação ao trimestre anterior. E a receita de serviços e outros, declarada como um aumento de 15% ano a ano, caiu quase 8% para o quarto trimestre. Este trecho requer explicação. As receitas totais caíram 9% ano a ano, a margem bruta caiu 15%, mas afirmam ter mantido a margem bruta do quarto trimestre, com queda de apenas 1% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Isso é um truque interessante, considerando que seus lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização caíram 17% ano a ano, caíram 35% trimestre a trimestre, enquanto declaravam uma margem de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustada de apenas uma queda de 1,3%, que foi uma queda de 2,3% em comparação com o quarto trimestre. As despesas operacionais subiram 9% no ano igual ao trimestre anterior, mas a receita operacional caiu 66% em relação ao ano passado e 75% em relação ao quarto trimestre de 2024, com margem operacional caindo para 2,1%. O lucro líquido dos acionistas comuns caiu 71% no ano e 81% em relação ao quarto trimestre. As quedas não princípios contábeis, geralmente aceitos, foram metade disso, e os ganhos por ação seguiram esses números entre mais de 3 bilhões de ações.
Os números seguintes também são estranhos. O caixa líquido subiu 791% ano a ano, mas o dado do primeiro trimestre de 2024 foi atípico e menor que os demais. Os 2,1 bilhões de dólares americanos no primeiro trimestre de 2025 caíram 55% em relação ao quarto trimestre e 65% em relação ao terceiro trimestre de 2024, o que diminui bastante os 791% divulgado. Despesas de capital caíram 46% ano a ano e trimestre a trimestre, o que é curioso, pois a empresa deveria expandir a inteligência artificial, reequipar fábricas, aumentar produção e desenvolver mais produtos. Fazer tudo isso e reduzir o capex pela metade faz com que se questione como esse dinheiro está sendo gasto. O fluxo de caixa livre subiu 126%, devido a uma perda excepcional de 2,5 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2024, apesar de ter caído 68% ante o trimestre anterior. Caixa e equivalentes cresceram 38% ano a ano, mas estão estáveis frente ao quarto trimestre. As notas da Kohl's sobre o resumo da receita mostram que ela caiu por venderem menos carros, reduzirem preços e perderem 300 milhões no câmbio. O crescimento em geração, armazenamento e outros serviços não compensou, mas citaram aumento na receita de crédito regulatório, que vamos analisar em breve. A lucratividade lê de maneira semelhante. Eles tiveram que reduzir o preço médio de venda dos carros para movimentar o inventário, mas ainda assim tiveram uma queda nas entregas. E então diz que o aumento nas despesas operacionais, impulsionado pela inteligência artificial e outros projetos de P&D, foram parcialmente compensados por uma diminuição em SG&A, despesas de venda gerais e administrativas. Observe que a Tesla passou a usar o termo geração de energia e armazenamento, mas ainda não tem presença relevante no mercado de instalação solar, mesmo após comprar a SolarCity para salvar Musk, e as baterias dos sistemas de armazenamento, como Powerwalls ou Megapacks, vêm de fornecedores terceirizados. Então, é sempre bom lembrar disso quando você vê essas afirmações sendo feitas. A produção do Cybertruck foi citada como um flashback para o Q1 de 2024, mas o veículo claramente não atende às expectativas dos clientes e falha no mercado. O texto destaca que o custo menor de produção por veículo torna os outros dados ainda mais preocupantes, pois mesmo com carros mais baratos de produzir, as margens caíram. Mais uma vez, citam a principal receita de crédito regulatório. A página termina novamente mencionando que a empresa tem 37 bilhões de dólares em equivalentes de caixa e investimentos, sem expandir essa informação de forma alguma. Encerrando os números financeiros, vamos às unidades. A produção dos modelos 3 e 8 caiu 16% e as entregas 12% ano a ano. Mas, novamente, olhando para o número trimestral, isso representa uma queda de 21% e 31%, respectivamente. Outros modelos da Tesla, como S, X, Cybertruck e Semi, tiveram queda de 18% na produção e 24% nas entregas em relação ao ano anterior, além de 25% menos veículos produzidos e 45% menos entregues em comparação ao trimestre anterior. Isso indica que pelo menos 6.500 veículos produzidos nunca foram entregues e estão acumulados em algum sistema. Isso aparece no fornecimento diário de estoque, que caiu 21% em relação ao ano passado, mas quase dobrou em 3 meses. O armazenamento implantado cresceu 154% em relação ao ano passado, mas caiu em relação ao trimestre anterior. E é aqui que a Tesla costumava postar números de instalação solar quando essa divisão ainda era uma preocupação em andamento. Mas este é o 5º relatório trimestral sem esse número. Relatório do quarto trimestre de 2023, quando suas instalações caíram para 41 megawatts. Como ponto de interesse, ao serem enganados para comprar a SolarCity, os investidores da Tesla receberam orientações durante a chamada de resultados e no prospecto para que a SolarCity instalasse entre 523 e 710 megawatts de painéis solares por trimestre, conforme revelado no julgamento da SolarCity Musk em julgamento. Por isso, não surpreende que não divulguem mais os números solares por conta própria. Depois, relatam mais 31 localizações da Tesla, quase 100 veículos a menos na frota de serviço móvel, 156 novas estações de supercarregador e cerca de 2.000 novos conectores. Indo para a página 7, sempre uma das favoritas, vemos o esboço do setor automotivo na Tesla.
O primeiro parágrafo novamente atribui uma queda nas vendas à mudança da linha de produção do Model Y, ainda assim, eles produziram mais carros do que conseguiram vender. A Gigafactory Texas produziu seu veículo número 400.000 e lançou o Cybertruck de longo alcance com autonomia de 362 milhas, um pouco abaixo da promessa inicial do modelo trimotor. Após essa ligação, a Tesla cancelou todas as encomendas dos extensores de autonomia do Cybertruck, pois não planeja mais entregar o produto, mesmo com a autonomia abaixo do esperado. O parágrafo diz que as entregas dos modelos 3 e e-Tours nos Estados Unidos da América agora usam baterias totalmente fabricadas no país. Eles omitem que esses pacotes são feitos pela Panasonic e usam células 2170, porque isso não soaria tão bem. Eles seguem construindo linhas para o Semi prometido em 2017, para entrega em 2019, e o Cybercab de 2 lugares, ambos provavelmente terão destino parecido ao Cybertruck. O próximo autoelogio foi o recorde de pedidos em um dia na região Ásia-Pacífico para o novo Model Y. Porém, sem querer estourar essa bolha, o pico foi breve. Na primeira semana de maio, as vendas da Tesla na China caíram para 3.000 unidades, e isso não foi devido à atualização das linhas de produção. Eles dizem que a Tesla lançou o Full Self-Driving supervisionado na China, mas na verdade foi apenas um sistemas avançados de assistência ao motorista de nível 2, sem capacidade de autonomia. O último parágrafo diz que a Gigafactory Berlim produziu seu 500º milésimo Model Y, mas o modelo tem perdido popularidade na Europa, com vários países registrando queda de vendas acima de 50%. A Suécia rejeitou a marca com queda de 81% nas vendas, Holanda 73,8%, Dinamarca e França 67% e 59%. Na Alemanha, onde Musk construiu fábrica em área protegida e ignorou preocupações locais com água, 885 carros em abril, queda de 45,9% em relação ao ano anterior. Isso ocorreu mesmo com o aumento de 53,5% na adoção de EVs na Alemanha e alta de 28% no mercado de EVs europeu. Tudo certo, a fábrica produz esses carros a todo vapor. Se a empresa não descobrir como voltar ao topo da mente do consumidor europeu, continuará acumulando estoques como o $1 bilhão em Cybertruck que não pode ser vendido. Veja o gráfico no canto superior direito. Estes são os números aspiracionais de produção por região e veículo para as fábricas. O único lugar que produz os modelos Premium S e X é na Califórnia, e mesmo assim eles estão produzindo muito mais do que conseguem vender. O número mais engraçado no gráfico é o de 125.000 unidades por ano atribuídas ao Cybertruck. Com 125.000 unidades por ano, a Tesla levaria 16 anos para entregar os 2 milhões de pedidos de que tanto se gabavam. O tempo de espera pelo Tesla Roadster V2 dobrou e ele continua em desenvolvimento de design desde que Musk o apresentou junto com o Semi em 2017. Assim, todas as unidades Semi serão produzidas em Nevada, com a obra avançada, e os Cybercabs de 2 lugares sairão da fábrica no Texas. O gráfico abaixo mostra as participações de mercado da Tesla por região e destaca 2 pontos. Todos os gráficos caem e a linha vermelha da participação da Tesla na Europa nem mostra a posição em Kyoto. Com uma queda de 50% nas vendas, talvez seja melhor deixar as pessoas imaginarem do que mostrar o quão ruim está. Na página 8, eles resumem seu software e hardware de inteligência artificial, afirmando que sua arquitetura de visão com redes neurais de ponta a ponta garantirá uma implantação escalável e segura em diferentes regiões e usos. Eles mencionam novamente como o Full Self-Driving Supervised foi lançado na China e lembrarão novamente que a China permitiu apenas uma implantação sistemas avançados de assistência ao motorista de nível 2, então qualquer pessoa que use esse sistema como um sistema totalmente autônomo está literalmente arriscando sua vida ao fazer isso. Há quem ostente que os modelos 3, e-Spot e Cybertruck se dirigem sozinhos da linha de produção ao compartimento no lote logístico. Porém, essa ostentação diminui ao saber que os BMWs fazem isso há 3 anos, desde 2022 como projeto piloto, como amplamente noticiado em novembro de 2024. Na verdade, o sistema autônomo da BMW está passando por certificação para classificação conformidade europeia nível 4 Plus, enquanto de acordo com a China, o sistema da Tesla classifica apenas 2 de 5. Plus, segundo a China, o sistema da Tesla recebe nota 2 em 5.
Isso não é um bom sinal para o lançamento dos robotáxis em Austin em junho, e a National Highway Traffic Safety Administration agora começa a questionar a Tesla sobre isso. A carta de 8 de maio de 2025 dá à Tesla até 19 de junho de 2025 para responder a várias perguntas sobre seu sistema e intenções. Em resumo, eles querem saber tudo sobre esse sistema. O que é, o que faz, como manterá as pessoas seguras e seus cenários de emergência, quais os designs, como o sistema lida com brilho, neblina, poeira, chuva e neve. A National Highway Traffic Safety Administration finalmente faz as perguntas que os céticos levantam há anos sobre o sistema. Mas desta vez, existem penalidades para quem se recusar a responder. O descumprimento dessa ordem legal pode resultar em multas de centenas de milhões. Como a carta foi divulgada, esperamos que a resposta também seja. Finalmente, podemos ter respostas sobre esse sistema, que mesmo em carros supervisionados, parece matar pessoas todos os dias. Veja, muitos foram levados a crer que o gráfico à direita mostra a acumulação de milhas autônomas dirigidas pelo Full Self-Driving da Tesla. Mas o fato é que, como o Full Self-Driving tem que declarar legalmente que o sistema precisa ser supervisionado, nenhuma dessas milhas se qualifica como operação autônoma do Full Self-Driving. Nem mesmo a milha dirigida da linha de produção até o lote de logística, porque esse é um percurso fechado. O último parágrafo afirma que lançaram uma célula 4680 compatível com a Lei de Redução da Inflação para tornar o Cybertruck elegível ao crédito fiscal de $7.500. Porém, devido aos muitos problemas no desenvolvimento do 4680, é preciso confirmação de terceiros. E o crédito fiscal estava na plataforma republicana para ser revogado e a proposta foi apresentada em 13 de maio de 2025 ao Comitê de Meios e Recursos da Câmara. Esse programa custou 2 bilhões ao contribuinte americano em 2024. Na página 9, o destaque da página 3 era Energia, Serviços e outros números coletivos. Aqui, a Tesla destaca a qualidade de suas baterias renomeadas, principalmente da Contemporary Amperex Technology Co. Limited, Panasonic, LG e outras, quando reembaladas como Powerwalls ou Megapacks. O segundo parágrafo cita geração e armazenamento de energia, mas só trata do armazenamento, sem especificar formas de geração. Então, realmente levanta a questão, a Tesla está fazendo algo em termos de instalação de geração de energia, ou eles estão simplesmente fornecendo baterias de outras empresas a um preço premium para armazenar a energia gerada por outras empresas? Por fim, em serviços e outros, destacam-se melhorias no serviço de manutenção fora da garantia, aumento do lucro bruto de colisão, 1.800 novos supercarregadores e a entrega de 1,4 TWh em 42 milhões de sessões de carregamento. Então, nada realmente notável aqui. A página 10 trata de perspectivas. Sobre o volume, houve um retrocesso em relação à promessa anterior de taxa de crescimento anual composta de 50%. Obviamente, isso não reflete a realidade do que está acontecendo na Tesla. A empresa associa vagamente a incerteza da demanda futura à política comercial global, cadeias de suprimentos e ao ambiente macroeconômico. Enquanto isso, a adoção global de veículo elétrico durante este trimestre aumentou 35% globalmente. A empresa diz ter liquidez para financiar seu atual portfólio de produtos e expansões de longo prazo. Apesar de inovar para reduzir custos de fabricação, a margem bruta de vendas de automóveis não melhorou. Eles seguem acreditando que inteligência artificial software e lucros de frota serão essenciais para a rentabilidade futura. Eles mencionam que novos veículos, inclusive modelos mais acessíveis, estão previstos para o primeiro semestre de 2025, faltando 5 semanas, e o lançamento do Cybercab foi adiado para pelo menos 2026, como dito no último parágrafo. Então, sobre quais modelos eles estariam falando aqui e quando provavelmente os veremos? Eles creem que essa estratégia permitirá à Tesla aumentar o volume de veículos de forma mais eficiente em CAPEX, esperando atingir capacidade de 3 milhões de veículos, 60% acima de 2024, antes de investir em novas linhas. Nada disso é bom para quem aguarda a entrega do Roadster V2 há 8 anos, pois exigiria nova linha e não é um modelo mais acessível. O slide agora exibe várias fotos que usaremos durante a chamada, direcionando aos gráficos da página 23. O primeiro gráfico mostra que as entregas retornaram ao nível do terceiro trimestre de 2022, bem abaixo de 400 mil unidades na empresa, o que faz da meta de 3 milhões de carros por ano algo ainda mais distante.
Até mesmo 2 milhões de carros este ano parecem desesperadamente fora de alcance. O segundo gráfico mostra o segundo menor fluxo de caixa operacional em 12 trimestres, exceto o primeiro trimestre de 2024, que teve correções excepcionais, e fluxo de caixa livre, similar ao segundo trimestre de 2022. O terceiro gráfico, o menor lucro líquido dos últimos 3 anos, combinado com o menor lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização no gráfico também. Isso representa cerca de $1 bilhão, a menos que no mesmo período do ano passado. Na página 24, com números trailing 12 months, as entregas de unidades estagnaram e caíram um pouco. O segundo trimestre mostrará como o sentimento da empresa impacta esse nível. Vale lembrar que Musk prometeu um arco exponencial de 50% de taxa de crescimento anual composta para este gráfico, mas ele estagnou. O forte desempenho no terceiro e quarto trimestre de 2024 faz os fluxos de caixa parecerem enganosos neste gráfico, que cairá no relatório do segundo trimestre, assim como a renda líquida e o lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado. Todos os números em ambos os gráficos, deve-se notar, não foram auditados, então realmente você deveria considerá-los com uma pitada de sal, independentemente. E isso vale também para a planilha seguinte, começando na página 26, que é melhor visualizada como este gráfico. O gráfico destaca 2 números principais, o lucro líquido e os créditos regulatórios da empresa. Sem os 595 milhões em créditos regulatórios automotivos, a empresa não teria lucro e perderia $175 milhões. Nos últimos 5 trimestres, a Tesla recebeu $3,358 milhões do contribuinte dos Estados Unidos da América para vender carros a pessoas ricas, valor que equivale a cerca de 45% dos $7,573 milhões de lucro líquido no período. Chame isso de metade. Metade dos lucros reportados pela Tesla em todo o mundo saíram do bolso do contribuinte dos Estados Unidos da América. Agora, se você quiser ler a planilha para ver como esses números são inseridos no gráfico, você tem acesso total a ambos os documentos. O que você não está vendo aqui, de forma alguma, são detalhamentos para o custo de desenvolvimento para qualquer coisa além de veículos, e vendas de veículos, créditos de veículos, leasing de veículos e serviço de veículos da maior parte da renda, o saldo do qual vem dos dispositivos de armazenamento de energia, sem renda de robôs, inteligência artificial ou afins. Confirmando novamente, a Tesla é uma montadora mediana com margem bruta e resultados em queda. As 2 caixas vermelhas no canto inferior direito do gráfico mostram que a empresa produziu 26 mil carros a mais do que vendeu no prazo, elevando o estoque não vendido. Vou pular para a página 30, onde está localizada a página de reconciliação de informações financeiras de GAAP para não GAAP com relatórios dos últimos 15 trimestres para dar uma imagem mais ampla da saúde da empresa. Primeira linha de caixa líquido por atividades operacionais, número mais baixo no gráfico, além da exceção do primeiro trimestre de 2024 CAPEX, em um momento em que supostamente estão reformando linhas de produção, construindo a fábrica Semi, aumentando a produção do Cybercat, expandindo a inteligência artificial e desenvolvendo robôs humanoides, é o mais baixo que tem sido nos últimos 4 anos. Isso parece muito ser um sinal de alerta, e o fluxo de caixa livre na linha 3 mostra que este trimestre foi o terceiro pior trimestre nos últimos 4 anos. A renda líquida atingiu o fundo do poço. Benefício do imposto de renda é o segundo pior. Depreciação, amortização e deterioração são o segundo maior custo. Remuneração por ações é a segunda maior na folha. Perda de 125 milhões em cripto e menor lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização neste relatório. O restante da folha usa números trailing 12 months para suavizar, mas eles serão atualizados no próximo relatório. Eles estão apenas adiando o problema, e isso nos leva à própria chamada, onde os acionistas devem ter ouvido algo que gostaram, porque o preço das ações, após o fechamento do mercado, decidiu disparar. Não ouvimos isso. Vamos pausar a apresentação para concluir a parte 2.